graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo, durante 7 dias como pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa com fermentada, do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoca uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todo. É só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, coma pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não coma nada fermentado. Onde quer que morarem, coma apenas pão sem fermento. Palavra do Senhor. Amém, irmão? Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Deus, e cremos que ela é eficaz, ó Deus, para nos instruir, nos ensinar acerca de todas as coisas e nos tornar apto para toda e qualquer obra, boa obra. Então, que o Senhor essa noite esteja ministrando, ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, e que a Tua palavra agora, ó Deus, seja mesmo, ó Deus, tocada, seja agora, ó Deus, uma palavra que vai direto ao coração dos Teus filhos, que Teu Espírito Santo esteja neste momento, nos instruindo e nos ensinando. Tira todas as escamas dos nossos olhos, ó Pai, para que possamos lê-la, entendê-la, através da revelação do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, hoje, domingo de Páscoa,
Para muitos, tempo de comer um ovo de chocolate, né? Almoço em família, tempo de festa, tempo de celebração. Mas nós queremos, essa noite, entender o que é Páscoa. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Por que o Senhor instituiu a Páscoa? E como que nós, enquanto família de Deus, temos que festejar e celebrar esse período, essa data. Se nós, lendo esse texto de Êxodo 12, nós entendemos que foi o Senhor que instituiu a Páscoa. Porque a Páscoa ali é aquele momento do qual o Senhor estava libertando o povo do Egito. O Senhor estava libertando o povo do Egito. A partir daquele momento, o povo não seria mais escravo no Egito. Eles estariam saindo daquela terra do Egito, estariam agora indo para a terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele nesse momento, que Deus fala a Moisés, que sobre a Páscoa do Senhor. E se nós lermos aí, nós vamos entender muito bem que ele fala tudo como que deve acontecer naquele dia. Que eles deveriam, então, matar um cordeiro sem defeito, colocar o sangue nos umbrais da porta, que ele mandaria o anjo da morte, e todos os primogênitos dos homens, dos animais, aquela noite morreria, menos nas casas que tivesse o sinal do sangue. Irmão, quando nós lemos esse texto, nós podemos fazer uma comparação com Jesus Cristo, né? Porque quando Moisés fala aqui, que deverá separar um cordeiro, e que esse cordeiro seria morto, nós podemos ver que o Velho Testamento aponta para aquilo que se vai ser consumado no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Quando Isaque vai sacrificar, Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, Isaque pergunta lá em Gênesis 22, 7, pai, o cutelo está aqui, a madeira está aqui, mas onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá para si um cordeiro. Então nós cremos, irmãos, que Deus, Ele proveu já um cordeiro. Ele mesmo providenciou um cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro da Páscoa é o cordeiro que foi divinamente apontado por Isaque, quando Abraão diz que Deus ia providenciar um cordeiro. E lá em João capítulo 1, 29, quando João vê Jesus Cristo, ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que iria libertar o povo do pecado, da escravidão, que João diz lá em João 1, 21, que é Jesus Cristo, esse cordeiro. Então, nós entendemos que Jesus era o cordeiro que Deus já tinha, antes da fundação do mundo, já tinha providenciado para morrer em meu e no seu lugar. Amém, irmão? Esse é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo fala para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascual. 1 Coríntios 5, 7. Pedro disse que nós fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. João, lá em Apocalipse, vê Jesus no céu, e Jesus é apresentado como o cordeiro que foi morto e está vivo. Apocalipse 5, 6. Então Jesus é esse cordeiro da Páscoa, é o nosso cordeiro pascual. E Jesus é um cordeiro suficiente para uma família, como está lá em Êxodo 12, 13, quando ele fala, diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Então Jesus é o cordeiro de Deus que veio para libertar
as famílias. Então, quando nós vamos comemorar a Páscoa no domingo, é uma festa o quê? Que você tem que colocar seus filhos ao redor da mesa, que você tem que sentar, porque é uma festa de família, porque o sangue de Jesus é suficiente para libertar a sua família. Posso ouvir um amém, irmão? Porque o sangue de Jesus é suficiente para libertar as nossas famílias, né? Jesus também é um cordeiro suficiente para libertar uma pessoa, como está lá em Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto, foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em um lugar do seu filho. Então é o cordeiro também suficiente para libertar uma pessoa, para livrar uma pessoa. E Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João 1,29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o cordeiro sem defeito. Jesus é o cordeiro sem defeito. Ele é suficiente para libertar uma pessoa. Ele é suficiente para libertar e salvar uma família. E ele é suficiente para libertar o mundo. Então, quando nós sentarmos à mesa com os nossos filhos, nós devemos lembrar para os nossos filhos que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do nosso filho, o nosso pecado. Jesus é o cordeiro que tira o pecado da nossa família. Quem está me entendendo aí, irmão? Isso é importante, porque a Páscoa, ela tem perdido o sentido, porque nós não temos entendido realmente o significado da Páscoa. Então, Páscoa significa passagem. Passagem de uma vida velha para uma vida nova. E quem é capaz de fazer o homem passar da vida antiga para a vida nova? Somente o Cordeiro chamado Cristo Jesus. Então Jesus, como nós aprendemos aqui, lá no Velho Testamento, ele já havia o quê? Divinamente apontado, que ele seria o Cordeiro que ia nos libertar da antiga vida, da nossa vida do Egito, da nossa vida de escravo do pecado, escravo do mundo, para uma nova vida, para um novo reino, o reino do Filho do seu amor. Só que esse cordeiro tem que ser sem defeito, porque ele falou, olha lá, diga à comunidade, separa um cordeiro para a sua família. Aí ele fala, o animal inteiro. Ele fala que o animal será macho de 1 ano sem defeito. Qual cordeiro que não tem defeito? Jesus Cristo, amém? Então Jesus Cristo é o cordeiro sem defeito. Por que ele é sem defeito? Porque em Marcos 1,10, Lucas 3,22, Mateus 3,17, Deus fala, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, Cristo é o cordeiro sem defeito. Lá em Isaías 53 diz que ele foi como uma ovelha morta, uma ovelha muda para um matadouro. Ele não escoceou os seus algozes, ele não chifrou os seus algozes, ele não gritou, ele não esperneou, ele não correu, mas ele foi como ovelha muda, tranquila, como uma ovelha que vai para o matadouro. Então, por isso que ele é o cordeiro sem defeito. Lá em 2 Coríntios 5,21 diz que ele é um cordeiro sem defeito porque ele não conheceu o pecado. 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu o pecado. E 1 João 3,5 diz que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Por isso que Jesus é o cordeiro sem defeito, porque Deus agradava dele, porque ele não foi como ovelha mansa para o matadouro, porque ele não conheceu o pecado, porque ele não cometeu o pecado,
e porque ele manifestou para tirar os pecados, mas nele não tinha pecado. Por isso que ele foi escolhido como o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O cordeiro para que pudesse as famílias serem naquela noite, para que elas pudessem ser livres do anjo da morte, eles tinham que matar o cordeiro, para que nós pudéssemos ser livres, do anjo, do pecado e da morte. Jesus teve que morrer. Lá em Hebreus 9, 22, Hebreus 9, 22 fala o seguinte, Hebreus 9, 22, fala: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, se o cordeiro não fosse sacrificado, não tinha perdão dos nossos pecados. Só que ele é o cordeiro que veio e de uma vez por toda apagou os nossos pecados. Lá em Hebreus 9, a partir do versículo 11 diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes ou novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bode, touro, e a cinza de uma novilha, espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, o santifica, de forma que se torna exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilho e de bode, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém, irmão? Então, sem sangue não há perdão, não há libertação dos pecados da vida antiga, do Egito. Por isso que o cordeiro tinha que ser morto, porque o cordeiro morto, ele evitaria ali que o povo morresse, que os primogênitos morressem. Em Mateus 10, 28 diz que Cristo veio para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28 diz, Jesus diz: este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor do mundo para a remissão dos pecados. Então nós temos que entender que o cordeiro teve que morrer para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos viver agora em novidade de vida, né? Quando fala lá no texto que eles deveriam comer esse cordeiro, que eles deveriam se alimentar desse cordeiro, irmão, hoje Deus já providenciou para si um cordeiro. O perdão já foi liberado na cruz.
Agora nós podemos desfrutar da graça salvadora de Cristo Jesus. Este momento é o mais expressivo da humanidade. Nós temos que discernir o verdadeiro valor da data, que é a reconciliação do homem com Deus através do sangue de Jesus. Amém, irmão? Deus proveu um cordeiro sem mácula, tira o pecado do mundo. A morte foi vencida. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte não conseguiu deter Jesus, ele ressuscitou. Hoje, irmãos, além do ovo de Páscoa, nós podemos comer o pão que sacia a nossa fome, que é Jesus Cristo, que é o próprio Cristo. Em Apocalipse 5:9 diz, digno és de tomar o livro, abrir o selo, porque foste morto, e que o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós temos que entender, irmão, que nós não temos outra maneira de vivermos a Páscoa, senão desta maneira que está escrito na palavra de Deus. A Páscoa é o momento de nós entendermos que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Nós éramos escravos do Egito, que é a nossa vida anterior, quando nós não estávamos em Cristo Jesus. Que nós éramos escravos e o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte, à separação de Deus. Aí Deus providenciou um cordeiro porque Ele te amou, porque Ele te atraiu em braços de amor. E Ele instituiu então para que nós pudéssemos a olhar a passagem do Senhor, a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos olhar a Páscoa e entender que Jesus é o Cordeiro. E que Ele é o único que pode levar o homem até Deus. Não há outro mediador entre homem e Deus, somente Jesus Cristo. Jesus Cristo lá em João capítulo 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou, eu sou um dos caminhos, porque não existe vários caminhos, existe somente o caminho, e esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que comemorar a Páscoa é estarmos com a nossa consciência transformada, de que agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Nós temos que sentar com os nossos filhos e lembrar e falar, porque é responsabilidade dos pais. Aqui no Êxodo 12 diz, quem tinha que matar o animal? A família. Quem tinha que passar o sangue? O pai. O pai fazia aquilo em favor da sua família. Quem que tem que falar de Deus para os seus filhos? Vocês. O cordeiro foi morto, mas quem tem que passar essa mensagem? Quem tem que reunir os filhos e falar, olha, hoje, além do chocolate, hoje, além da comida especial, nós temos que celebrar algo que vai para toda a eternidade, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos que celebrar, porque nós estamos mortos em nossos próprios delitos, que está lá em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2 fala o seguinte, olha, capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumava viver quando seguia o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre ele, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmão? Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, nós estávamos mortos, nós estávamos desobedientes, e Deus nos deu vida com Cristo Jesus, quando ainda éramos mortos, quando nós estávamos no Egito, na nossa vida sem Cristo. Será que nós temos a dimensão da gratidão que nós temos que ter a esse Deus? Será que a cruz vazia, que significa que Cristo ressuscitou, ela de alguma forma, ela te toca? Quando você, no domingo de Páscoa, olha para a cruz vazia, olha para o túmulo que está vazio, de alguma forma isso traz alguma coisa no seu coração, irmão? Será que você consegue olhar essa data com os olhos espirituais e ver que o que Deus fez por você, o que Deus fez por mim, mostra o maior amor do mundo? Então que nós possamos entender que Páscoa é a passagem, Páscoa é sair da vida antiga, da vida do pecado, e entrar na vida nova em Cristo Jesus. Porque nós estávamos mortos, e agora Ele nos deu nova vida. E o Cordeiro teve que morrer para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Mas só que o Cordeiro ressuscitou. Lá em Apocalipse, capítulo 1, fala sobre isso, irmão. Que Cristo, o Cordeiro, Ele ressuscitou. Apocalipse, capítulo 1, 18, fala: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Sabe, irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria a maior enganação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria a nossa maior enganação. Mas Jesus ressuscitou. E como Jesus ressuscitou, nós temos agora vida, esperança. Nós temos agora um futuro e uma esperança. Porque Ele ressuscitou. Imagina os discípulos ali, apreensivos, sexta-feira santa, sábado, a tristeza no ar. Como que eles estavam tristes, pensando que Jesus tinha morrido. E quando eles vão no domingo de manhã, Jesus já não está mais no túmulo, porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo, e agora Ele está à destra do Pai. Ele está agora lutando, Ele está agora lutando pela sua família e pela sua vida. Lá em Lucas também fala: porque você procura quem está vivo? Ou seja, porque vocês estão procurando aquele que já não está morto? Sabe, irmãos, Jesus ressuscitou, o Cordeiro ressuscitou. Em Apocalipse nós vamos ver, nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, e todo joelho se dobrará, porque Ele é onipotente, onisciente, e Ele voltará para julgar todas as nações. Se nós pudéssemos hoje, irmão, levar uma mensagem para a nossa família, com certeza, nós poderíamos resumir da seguinte maneira: Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E de que maneira que Deus fez isso? Ele escolheu para si um cordeiro sem defeito, um cordeiro que tinha que ser morto, um cordeiro que derramou seu sangue, mas um cordeiro que ressuscitou. E se Ele ressuscitou, o mesmo poder que estava em Cristo Jesus,
é o que habita na sua vida essa noite. O Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Você já parou para pensar nisso, irmão? Tão pecador, tão pequeno, sou pó, tão falho. Saber que Deus sabe tudo de mim e me continua amando. Para mim, irmão, é a maior prova de amor. É saber que Deus me conhece. Conhece todas as minhas fraquezas, conhece tudo que eu sou, conhece tudo de mal, tudo de ruim que tem em mim. E Ele continua me amando. E Ele continua a toda manhã me acordando, que é um milagre. Amém, irmão? Então que nós possamos entender que se Cristo ressuscitou, eu já não posso viver a velha vida. Eu já tenho que viver uma nova vida. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo porque agora eu estou cheio da presença de Deus através do Espírito Santo de Deus. Porque agora eu já sei que existe um Salvador. Porque agora eu sei que um preço foi pago. E porque agora eu não posso brincar de ser crente, irmão. Sabe por que eu não posso brincar de ser crente? Porque alguém pagou com a própria vida para que eu pudesse ter direito. Amém? Isso nos traz responsabilidade. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto à espada. O único que não morreu, que ficou preso, foi João. Todos os demais foram sacrificados para que esse evangelho chegasse até você, chegasse até mim. E agora eu te pergunto, tudo isso que aconteceu para que você pudesse ter direito de sentar na mesa e falar: Deus, eu faço parte da família de Deus. Tudo isso para que você pudesse ser chamado de filho do Deus Altíssimo. Irmão, não brinca com isso, porque foi sério. Não foi com prata, não foi com ouro que Deus te comprou, mas foi com sangue. Foi com sangue. E para a gente encerrar, eu quero ler lá Isaías 53. Fala assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentou no sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado. Nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles.
Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. E lá no versículo... transgressor. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmão? Então esse era Jesus Cristo. Ele que foi esse sacrifício de Deus na cruz por mim e por você, né? Ele é aquele que nos amou. Ele é aquele que entregou sua vida em nosso favor. Mas a palavra de Deus diz, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Em algumas Bíblias fala, depois do seu penoso trabalho, ele ficará satisfeito. Sabe, irmãos, um amor desse tão grande, tem que nos constranger. Amém? Porque Jesus é o verbo vivo, que desceu do céu. Sendo Espírito se fez carne, sendo bendito se fez maldito, para muitos salvar, para muitos alcançar. Um amor tão grande assim, irmão, um amor tão grande assim, nós não podemos resistir, e agora a nossa vida tem que ser entregue para Deus. Amém, irmão? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu e da minha família. Que o nosso coração esteja aberto para comemorarmos e agradecermos, porque hoje nós podemos fazer isso, irmão. Hoje a Igreja de Cristo pode fazer isso aqui no Brasil. Lá no Sri Lanka, 3 igrejas foram atacadas, mais de 200 mortos, porque eles não puderam falar da Páscoa hoje. E você está livre aqui. Para quem você falou de Jesus hoje? Para quem você lembrou que Jesus morreu em nosso favor? Eu queria que você pudesse nesse momento ficar de pé. Que nós pudéssemos nesse momento entender que diante de Jesus, irmão, preste atenção, diante de Jesus, não tem como a gente ficar indiferente. Diante de Jesus, da mensagem dele, eu tenho 2 opções: aceitar, acolher no meu coração e ser transformado, ou rejeitar. Diante da palavra de Deus, nós não temos opções. Ou nós rejeitamos, ou nós cremos. Essa palavra hoje, ela falou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ela falou do amor de Deus por você. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. E quem é livre em Cristo Jesus, ainda que esteja preso, continua livre em Cristo Jesus. Amém? Porque Paulo estava dentro de uma cela, e ele falou que era livre em Cristo Jesus. Então, não tem doença que pode fazer você ficar preso, não tem nada que pode te prender, porque você já é livre em Cristo Jesus. Toma posse disso em nome de Jesus.